Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. É um prazer mais uma semana estarmos aqui juntos e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro O Redentor. Como eu já falei para vocês, o capítulo 5 e o capítulo 6. E fiquem muito à vontade para fazer alguma observação, para vocês fazerem alguma colocação, tá? Tranquilamente. O livro Redentor é um livro escrito por Edgar Morin, boa parte dele são informações intuitivas, colhidas através de médiuns, colhidas também em fontes orientais. E dá um panorama, assim, uma visão de Jesus um pouquinho diferente do que tradicionalmente a gente encontra. É muito interessante porque serve para nós como referência também para nós ampliarmos o nosso conhecimento e percepção de Jesus. Voltando a lembrar, como eu disse na aula passada, que Jesus que nós conhecemos, a gente pode dividir ele em dois personagens bem diferentes, que é o Jesus histórico, o Jesus que os historiadores, pesquisadores já concluem que existiu realmente, um homem chamado Jesus, mas também nós temos que entender que existe um outro personagem, o Jesus mitológico, esse Jesus santo que a gente criou, esse Jesus divino. Qual é a diferença disso? É que a gente deu, às vezes, uma alçada para Jesus, que ele se tornou uma personagem muito diferente do que foi o Jesus histórico, pelas informações que se coloca. Um dos pontos é dizer que Jesus nasceu do Espírito Santo, ou seja, Jesus nasceu de Maria, mas não teve relação sexual com José. Então, isso a gente já analisou na aula passada, que é um mito. Jesus nasceu e não tem problema nenhum ele ter nascido num corpo físico normal, igual ao nosso, porque não é o corpo que vai fazer o indivíduo ser eticamente, moralmente melhor ou não. O que faz é o espírito. Então, isso o Espiritismo já nos traz para nós regularmente. Outra controvérsia também que a gente estudou foi sobre o corpo fluídico, que alguns dizem que Jesus teve um corpo fluídico que não foi um corpo de carne, como se o fato do Espírito Jesus estivesse habitando um corpo de carne faria ele inferior. Então, se fosse assim, nós não poderíamos ter nenhum espírito elevado na Terra, né? Porque desde que adquirir um corpo se torna inferior, então é meio sem lógica. O Espiritismo nos traz luz mais uma vez sobre isso. Essas controvérsias a gente observa em Jesus é a tendência de querer tornar ele um ser divinal e não um ser real. A gente às vezes percebe que na religião se coloca Jesus num ponto como se ele fosse praticamente Deus. Muitas vezes a gente até reza chamando Jesus de Senhor, como se Jesus fosse realmente, tivesse o poder divinal, poder de Deus. E Jesus não é Deus, a gente tem que entender isso. O Espiritismo nos traz essa informação. Jesus não é Deus, ele é um espírito muito mais desenvolvido que nós, mas ele não é Deus. Nós podemos considerar ele como o espírito mais elevado que já teve sobre a Terra, podemos considerar ele como um espírito muito superior, que está a milhões e milhões de anos-luz da gente, mas isso não torna ele divino, não torna ele capaz de fazer coisas que só Deus poderá fazer, tipo, determinar nossos destinos, determinar nosso desenvolvimento. Não, Jesus, ele é o nosso irmão, a gente pode entender assim. Então, ele não é o Senhor Deus. Temos que trazer isso, principalmente porque o Espiritismo nos traz muito Jesus, do Jesus histórico. E o Jesus histórico, quando a gente começa a perceber os fatos de Jesus enquanto humano encarnado na Terra, o torna muito maior do que o que ele foi, se a gente for considerar que ele era um ser divinal. Por quê? Porque se ele for um ser divino, um quase Deus, poxa, então qualquer coisa que passou pela vida, de que ele passou pela vida, foi muito tranquilo, porque ele não sentiu nada. Mas a gente entendendo que Jesus, quando esteve encarnado aqui entre nós, ele passou as mesmas dores físicas nossas, as mesmas necessidades físicas, a gente vê um Jesus muito maior do que o que, sendo ele só um ser divino. Por quê? Porque ele passou por todas as adversidades, por todas as problemáticas, e mesmo assim conseguiu ser um exemplo de superação, um exemplo de autoafirmação. E nós percebemos em várias passagens no próprio Evangelho, no Novo Testamento, várias passagens que nos mostram Jesus mais humano, Jesus mais histórico. Quando Jesus chora, porque está sofrendo, está sentindo ali sofrimento, porque as pessoas não conseguem entender a sua mensagem. Quando Jesus conversa com Deus, falando sobre a questão do afastar o cálice, como se ele fosse um momento assim de que, poxa, está sendo muito difícil, mas mesmo assim, ele, com a sua força interior e, claro, com o apoio de outros espíritos bons também que estavam junto a ele, conseguiu levar a sua missão adiante. Então, nós começamos a perceber que esse Jesus mais humano, ele nos traz
um norte, uma direção que é possível ser trilhada, independente da nossa condição moral e da nossa condição espiritual hoje. Porque Jesus nos mostrou que ser humano é frágil. O ser humano é frágil, mas o espírito, ele se fortalece através dessa fragilidade humana, como quando a gente passa por situações difíceis, quando a gente passa por dores, tudo isso vai nos criando um desenvolvimento, nos possibilitando um desenvolvimento que nos faz indivíduos mais fortes. Não é assim em nossa vida? Quando a gente passa por uma dificuldade, quando novamente essa dificuldade vir se repetir na vida, a gente já está mais preparado, mais calejado, né? Está mais experiente daquela situação e a coisa já não nos assusta tanto. A gente tenta fazer a solução da mesma forma que da outra vez que a gente fez e demorou para entender, ou até aprimora uma forma de resolver aquele problema. Então, é por aí que a gente vai entendendo todo esse processo. E aí, nós paramos no estudo sobre as controvérsias e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os reis magos. E é algo muito interessante quando se fala em reis magos, porque quando a gente vai ler o evangelho mesmo, os evangelhos, e vai ver o Evangelho de Mateus, principalmente, a gente percebe que não existiram reis magos, existiram magos. Esse termo, esse título de soberania reis vem depois. No Evangelho se fala sobre magos que vieram do Oriente. E aí a gente começa a perceber que magos que vieram do Oriente, ele não diz, o evangelista não diz quantos tinham, ele diz magos. Então não se sabe se eram dois, três ou mais magos, mas ele se refere a magos. E nem diz o nome, a gente vê que alguns lugares tem um nome, né? Baltazar, Gaspar, não se sabe. Às vezes as pessoas podem ter interpretado, alguns estudiosos, que eram três porque foram três presentes dados a Jesus. Mas o evangelista não fala quantos magos tinham. Eles não eram reis, eles eram magos. E na antiguidade, mago era entendido como aquele indivíduo que era um conhecedor dos astros, era indivíduo que trabalhava com substâncias que ajudavam no tratamento de outras pessoas. Era praticamente assim, vamos dizer assim, um cientista, mas mais natural, que utilizava a visão dos planetas, dos astros, observava as posições de estrelas e essas relações com o mundo físico, com o mundo terreno. Isso faz nós entendemos que até tem um historiador que diz assim, como que a gente pode, olha só como é interessante, os magos que vinham do Oriente, a região do Oriente na época de Jesus, como hoje continua sendo também aqui no nosso globo, é a região da Pérsia naquela época, onde hoje é o atual Irã. Então ele fala assim, ó, como que a gente pode aceitar que entre os judeus existiam iranianos, que não são povos que vivem em guerra, né, em conflitos. Então é interessante ver isso, que a minha leitura disso é a seguinte, olha só, Jesus judeu vai ser visitado por magos do Oriente, indivíduos de outra nacionalidade. Olha como esse simbolismo do nascimento de Jesus é interessante. Essa questão simbólica de como Jesus nasce. Nasce numa manjedoura, no lugar onde animais comiam com capim forrando, ele deitado, com vacas, ovelhas, galinhas, cavalos. Vêm seres, indivíduos, habitantes do Oriente, de outra nacionalidade. Olha como a gente começa a entender esse simbolismo do nascimento de Jesus de uma forma interessante. Natureza, animais, várias nacionalidades juntas ali, esperando a vinda de Jesus à Terra, que trouxe essa mensagem maravilhosa para a gente. Isso é muito simbólico, porque a gente começa a entender que Jesus, ele foi realmente um divisor de águas para nós cristãos. Obviamente que quem tem uma religião como a budista não vê assim, vê Jesus como uma grande personalidade, mas não com essa, vamos dizer assim, com essa referência toda, porque eles têm uma outra devoção a um outro indivíduo. Mas nós, enquanto cristãos, começamos a ver Jesus como um referencial nosso de vida. Quando ele vem, e é como se mostrasse assim, animais, todos os seres, todos os indivíduos do globo. Estou aqui para todos vocês, vim para trazer uma mensagem para todos. E isso, para nós, é muito acolhedor, é muito consolador. Nos traz uma redenção interior que nos possibilita ter motivação para buscarmos cada vez mais nós sermos melhores.
E eu acho interessante que os presentes dos magos, eles são presentes assim, que não são presentes para a criança. Eles trazem mirra, incenso, não é um presente para a criança, tipo, não é uma roupa para a criança, não é uma comida. Eles vêm de tão longe e trazem o símbolo desses presentes, que alguns até tentam dar um significado representativo, mas eu acho que é muito maior que isso, assim, é o fato de não ter sido dado coisas que poderiam ser consumidas no dia a dia, nos traz um símbolo, como se fosse assim uma representação de que é para ser esse nascimento traz uma mensagem duradoura, renovadora e duradoura. E indivíduos que vêm de tão longe, que conseguem entender essa mensagem, vêm de um lugar tão longe, do Oriente ao longe, e viajam dias, semanas para encontrar esse indivíduo, então nos traz uma referência muito importante aí. E outra coisa bastante interessante é que Jesus, ele não poderia ter nascido do Espírito Santo, nascido como assim, uma gênero, né, como alguns dizem, né, que é quando uma criança é formada sem ter uma relação sexual. Até porque dizia-se a profecia que Jesus nasceria do ramo, né, da árvore genealógica de Davi. E quem, na verdade, é parente de Davi, quem vem da árvore genealógica de Davi é José. Se José não tivesse tido uma relação com Maria, Jesus, para Jesus nascer, então como é que ele seria ligado ao ramo de Davi, né? Que era a profecia dizia que o Messias veria da casa de Davi. Ele seria só filho adotivo de José, se fosse assim, né? Muito interessante. Isso são fatos históricos que nos trazem alguma luz sobre esses acontecimentos. Uma outra coisa interessante é dizer que Jesus nasceu em Belém. Provavelmente Jesus não nasceu em Belém, provavelmente ele tenha sido de Nazaré mesmo, até porque o nome dele é Jesus de Nazaré, mas os historiadores estão cada vez mais tendenciosos a que Jesus nasceu realmente em Nazaré e não em Belém. Por que Luzivaldo não nasceu em Belém? Porque o fato de dizer que Jesus nasce em Belém é muito referenciado sobre a profecia, que a profecia diz que o Messias ele virá da casa de Davi e nascerá na cidade de Davi, que é Belém. Então, essa transferência para Jesus ter nascido em Belém, fala-se de um censo que ia ter, mas não existia esse tipo de censo, como se diz, tipo assim, vai ter um censo, pense comigo agora, e os historiadores levantam essa questão. Vai ter um censo, tá? Beleza, vai ter um censo aqui no Brasil. O IBGE vai fazer o censo. Só que as pessoas têm que sair do lugar onde elas residem e ir para onde elas nasceram. Ou seja, eu vou ter que ir para Juazeiro, eu tenho uma irmã que nasceu em Brasília, ela vai ter que ir para Brasília, para participar do censo lá. Só que ela não mora lá, nem eu moro em Juazeiro, eu moro em Petrolina. Então eu vou a Juazeiro e o censo de Juazeiro vai dizer que eu sou da população de Juazeiro. Só que na verdade eu sou de Petrolina, eu moro aqui. Minha irmã não mora em Brasília, mora em Petrolina, em Juazeiro. Então, olha só que é sem sentido essa história desse censo. Então eu vou para o lugar que nasci, boto como se eu estivesse morando lá e volto para onde eu moro. Olha como que fica. Se o objetivo do censo é contar quantas pessoas estão naquela região para que se desenvolva estruturas de políticas públicas para melhorar a região. Então, não faz sentido ter um censo onde eu tenho que viajar para a cidade onde eu nasci, respondo o censo e volto para onde eu resido, onde eu trabalho. Os censos, eles são feitos no lugar, você tem que participar do censo no lugar onde você reside. Não é onde você nasceu, é onde reside, porque o que vale é aquela região, porque o censo ele vai garantir o quê? A saber quantas pessoas estão naquela região e como desenvolver uma estrutura de política pública para aquela região. Então, já começamos a perceber que essa visão do censo da viagem não pode ter sido realmente um caminho que se colocou para que Jesus participasse diretamente da geração que vem de Davi. E que isso para a gente, enquanto espírita, gente, não faz sentido nenhum. Porque para nós, não tem problema se Jesus veio de Davi, se Jesus veio de Saul, não importa para a gente. O que importa é o Espírito Jesus e a sua mensagem. Isso que importa, porque, mais uma vez eu digo, como eu já disse há pouco, não é o corpo que vai fazer você ser A ou B. O que vai fazer é a sua espiritualidade, é a sua vida interior. Claro que existe uma série de limitações para nós espíritos quando estamos no corpo físico, mas o que vai garantir o meu desenvolvimento, o meu aprendizado, é eu, espírito, não é eu, corpo. Então, se
eu sou nobre se eu sou um indivíduo que nasceu pobre, se eu sou um indivíduo que nasceu na classe média? Não importa. É a minha espiritualização, é a minha mensagem que eu tenho para passar para as pessoas, no caso específico de Jesus. Mas todo esse simbolismo que a gente vê de Jesus, a gente pode tirar o que for bom para que a gente possa entender essa tarefa que Jesus se propôs a vir aqui e trazer essas informações para nós. E esse Jesus mitológico, vamos dizer assim, ele é muito distante da gente. Um Jesus que não nasceu de um corpo físico, um Jesus que não foi gerado através de uma relação sexual, um Jesus que é quase um Deus. Bom, como é que a gente vai tentar seguir os passos desse indivíduo? Como? Não vou ter como. Quando eu começo a entender que Jesus, enquanto encarnado, enquanto no corpo físico, ele teve as mesmas dificuldades, necessidades, claro, proporcional ao seu estado espiritual, ele conseguia enxergar a coisa de uma forma diferente. Então ele conseguia, não só, é como se fosse assim. Eu sou da área da educação física. A gente tem uma frase que usa muito assim: a dor, ela é inevitável, o sofrimento é opcional. A gente sempre usa muito essa frase, é uma frase da década de 80. Ficou muito, 80, 90, que ficou muito famosa pelo Lance Armstrong, um ciclista, né? Foi campeão mundial em várias modalidades, em várias competições. E quando diz assim, a dor é inevitável, porque corpo físico, ele é cheio de sensores para dor. Então, bateu, dói. Queimou, dói. Mas sofrer é uma coisa que opcional. Por quê? Eu senti uma dor, quebrei o braço. Ai, meu Deus, está doendo. Ai, ai, que dor, que dor, que dor. O que é sofrer? Fica, oh, minha nossa, não vou mais poder fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Ai, como vai ser minha vida? Oh, meu Deus, não posso fazer mais nada. Agora eu estou acabado. O mundo acabou para mim, não tenho mais uma mão, estou sem a mão, estou sem a perna. Se eu, em vez de ficar sofrendo, encarar a minha dor, sentir a minha dor, não, mas peraí, estou sem uma mão, o que é que eu posso fazer com uma mão só? O que é que eu posso melhorar de habilidade para uma mão? A gente vê pessoas que pintam, costuram, fazem comida com o pé, com os pés. Vocês já viram isso na internet? Tem muito. Pintores, minha mãe comprava muito, ela apoiava uma associação em que os indivíduos pintavam com a boca e com os pés, que não tinham braços, e outros que nem perna tinham, e pintavam com boca e os pés. Ah, tem um filme bem interessante, se eu não me engano, é Meu Pé Esquerdo ou Meu Pé Direito. Não sei se você ouviu falar, é um filme antigo, Meu Pé Esquerdo ou Meu Pé Direito. Um filme muito interessante que ele conta a história real de um pintor que pintava com os pés. É uma história verdadeira. E ele ganha o mundo com a sua arte a partir do uso dos pés. Então, olha só, quando a gente começa a perceber, ele encarou a dor e não sofreu, vamos dizer assim, entre aspas, não sofreu, não ficou se lamuriando, foi em busca. Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, mas quando a gente diz assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é por aí. E é o que aconteceu com Jesus. A sensação de sofrimento dele era menor, porque ele tinha uma visão espiritual muito maior que a nossa. A gente fica muito limitado, às vezes, quando a gente está sofrendo, né? Aqui mesmo, no mês que aperta, que não tem um dinheiro para pagar a conta da luz, minha filha, aí eu já fico desesperado. Meu Deus, vai cortar a energia. Meu Deus, vou ficar assim, sem internet. Meu Deus, isso, meu Deus, não é? A gente fica assim quando fica um boleto atrasado. Enfim, já Jesus não perceberia tanto assim, não sofreria tanto assim. E esse capítulo dos Reis Magos, ele nos traz exatamente todo esse simbolismo do nascimento de Jesus. E Chico Xavier, no livro Segue-me, ele faz análise de um trecho do Evangelho em que reporta essa lembrança do nascimento de Jesus. É como se fosse assim, Deus, uma mensagem que ele passa numa passagem do livro Segue-me, que diz assim, e Deus se fez homem. É o poético, né? Que a gente sabe que Jesus, não é Deus, Deus se fez homem. Paz na terra aos homens de boa vontade. É um incentivo a gente, assim, quando Jesus traz essa mensagem, que nós, paz na terra aos homens de boa vontade. A gente lembra assim, não quando a gente tem a boa vontade inserida com o conhecimento, com a informação espiritual, com a percepção do mundo espiritual, a gente acaba encontrando um pouco mais de paz, diante das dificuldades do dia a dia. Isso é muito importante, essa mensagem do nascimento, que o nascimento de Jesus nos traz, que o mundo, ele é um lugar bom, ele ainda é um lugar bom. Ele pode ser melhor, mas ele é um lugar bom. Existem pessoas boas.
Nós precisamos encontrar essas pessoas, precisamos estar abertos para perceber essas pessoas, para que nós possamos nos unir, para que juntos nós transformemos o mundo em um lugar melhor, mais, vamos dizer assim, mais melhor ainda. E quando Jesus nasce, os seus pais, né, se escondem, ficam exilados, não voltam logo para a cidade deles, né? A cidade de Nazaré. Eles ficam um tempo perambulando por várias regiões, porque, segundo as histórias da Bíblia, Herodes, o rei Herodes, estava perseguindo para matar as crianças nascidas naquele período, porque os magos passam por Herodes e dizem que nasceu o Messias, o novo rei, que era visto como o novo rei. E Herodes fica de olho aberto para eu sou o rei, nasceu um novo rei, vai me depor. Aí ele vai atrás para matar. Aí, segundo as histórias da Bíblia, os pais de Jesus ficam um tempo exilados, auto-exilados, perambulando por várias regiões para que Jesus não seja assassinado. E não tem nenhuma referência histórica sobre essa matança das crianças que dizem tem no Evangelho. Mas o que é interessante é que os historiadores o tempo inteiro nos reportam o seguinte: os evangelhos eles são muito mais estudos e conteúdos teológicos do que históricos. Então, a preocupação muitas vezes de quem escreveu foi trazer uma visão teológica, intuitiva de como ele via aquela situação do nascimento de Jesus. Então, a gente tem que entender assim: o fato de não ser, dos acontecimentos na vida de Jesus não terem sido todos do jeito que se narra no Evangelho, não diminui a grandeza dele. Porque, como eu já disse, é a mensagem de Jesus que é uma mensagem renovadora e transformadora. E o seu exemplo na vivência da sua mensagem. Não são os milagres que Jesus fez, não é o fato de ter nascido dessa ou daquela casa, não é o fato dele ter enfrentado isso, aquilo, tal. Não, o fato que nos traz a grandeza de Jesus e a grande mudança na humanidade é a boa nova, a mensagem, os ensinos e a vivência dele dentro desses ensinos, a coerência dele em viver. E isso nos remete ao Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus indivíduo, que comia, que se alimentava, se abrigava do frio, que tinha que tomar banho, que tinha que caminhar para ir para os lugares, que tinha um corpo físico. Em algumas passagens do Evangelho, nós percebemos assim, depoimentos assim, nos Evangelhos que diz assim: e um brilho tomou conta das suas vestes, e um brilho emanava da sua face. Obviamente, Oswaldo, como fica isso? Obviamente, as pessoas podem ter percebido essa energia que fluía de Jesus. Você tem ideia para uma mulher que toca nas suas vestes se cura, segundo passagem. Então, Jesus tinha um magnetismo, uma energia que emanava naturalmente dele. E quantas vezes a gente não conhece pessoas que a gente diz assim, nossa, é tão bom estar perto de fulano. Às vezes, só em estar perto dela, eu já me sinto bem, já me sinto... É gostoso, tá? Ouvir ele falar. É essa energia que a pessoa tem, essa energia que se expande, que a gente sabe que tem, que o espírito tem, e ela pode ser expansiva, pode irradiar pelo seu corpo até alcançar outros indivíduos. Existem estudos que pessoas orando ou se concentrando em enviar boas vibrações para outra, os biofotos, que são marcadores energéticos do nosso corpo, conseguem chegar em determinadas regiões distantes. Então, imagina se a gente consegue fazer isso. Jesus sendo um espírito na grandeza que a gente o considera. Não conseguiria fazer mais? Então, é aquela velha história, né? Ele diz: podeis fazer mais do que eu faço, podeis fazer isso e muito mais. Então, isso é importante. Jesus, na minha visão, quanto mais humano eu o vejo, quanto mais humano, quanto mais entendo Jesus como um indivíduo encarnado, mais a minha admiração cresce por Jesus. Mais eu me apaixono pela figura dele, pelos seus ensinos. Porque eu começo a ver assim, poxa, ele passou por tudo e conseguiu superar. Não é fácil, pressupondo de todas essas situações de vida que ele teve. E eu até recomendei semana passada e recomendaria aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né? Embora seja um filme assim um tanto quanto que é forte, né? As cenas que batem Jesus, então são bem fortes, bem realistas, mas o filme traz uma mensagem muito, muito agradável, porque nos mostra um Jesus humano
vamos dizer assim, que quando ele morre, ele se torna maior do que se ele fosse só um ser divino. E tem esse filme, Paixão de Cristo, e tem um outro que é muito bom, é mais recente. Tem, eu acho que ele ainda tem na Netflix, ele tinha na Netflix, é Ressurreição. Ressurreição eu gosto até mais do que Paixão de Cristo, porque Ressurreição é uma história interessante. Quando Pilatos, quando Jesus morre, e tem aquela história que vai ser enterrado e vai renascer, em 3 dias voltará, a história começa desse ponto. Pilatos manda lacrar o túmulo de Jesus e manda colocar vigias. Corpo some. A gente não sabe o que aconteceu depois, só sabe a parte dos discípulos, né? Que Jesus aparece. Mas e como é que ficou a situação judicial, investigativa? O corpo sumiu. Sim, o corpo sumiu. E ficou por isso Roma, o corpo desaparece. E como? A história, a ressurreição do filme Ressurreição começa aí. Pilatos convoca um investigador, como é que chama? Um centurião, vem de Roma para investigar o que aconteceu. Ele tem que encontrar o corpo de Jesus, porque não pode o corpo desaparecer e ficar por isso. E aí ele vai investigar, vai procurar Jesus, o corpo de Jesus, e o corpo ele interroga pessoas, e bate em pessoas, e tortura, papapá. Gente, o filme é muito bom, porque ele tem muita ação, muita movimentação, e é surpreendente o final. Eu não vou dar spoiler para vocês assistirem. É com o ator Phineas, é um ator muito legal. Eu gosto muito, são dois, e o que faz Jesus também é muito legal. O filme tem uma reviravolta. Eu já assisti 4 vezes e toda vez eu acho bonito. O final então do filme. Vou dizer a vocês, vocês assistiram o final. Se você passar por uma pessoa que não acredita em religião, a pessoa vai dizer assim, não, até eu fui tocado, mas quando você acreditar, mas é lindo o filme, é muito bonito. Ele parece um filme normal, do meio para em diante você começa a se envolver. Meu Deus do céu, que coisa. E é muito interessante. O filme, o centurião chega no momento que Jesus perfuram ele na cruz, tá? E retira o corpo. E quando ele vai embora, cadê o corpo? O corpo sumiu. E aí tem que voltar para investigar. No final de semana, já tem 2 filmes aí para vocês assistirem. Depois vocês digam para mim o que é que acharam. A Paixão de Cristo conta a história de Jesus tradicional, mas ressurreição é após a morte de Jesus. Eu nunca tinha assistido um filme que tratasse sobre esse tema. E vale a pena dizer que o filme, o autor do filme, ele falou nas redes sociais que o filme não é baseado em nada histórico. Ele teve essa intuição e escreveu o enredo e produziu o filme. Então, vamos dizer assim, é uma história que ele acha que pode ter acontecido na visão dele, para ele aconteceu, mas ele não tem nenhuma fonte histórica, mas é muito bonito, vale muito a pena o filme. E vai ajudar a gente a entender as percepções do Redentor. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem fazer alguma intervenção agora?